Oi, pessoal, tudo bem? Dona Maria, como é que vai? Tudo? Oh, já tem gente assistindo a gente, tudo bem? Bem-vindos ao Galpão Petit Pois. Nesse episódio, nós apresentamos o projeto contemplado pelo FAC Digital do Rio Grande do Sul, o Fundo de Apoio à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. E nesse projeto, a gente conta com o apoio da Fevale e da Vale TV, da DIN Malabares, de Klaus Kellermann e André Ferreira, que fez a nossa arte, o Klaus que ajudou a construir esse cenário maravilhoso. Mas hoje é sequência do programa passado, porque a gente está recebendo historiadores que dedicaram suas vidas para manter a raiz firme, a raiz na rocha do circo, que é trazer a ancestralidade para os dias de hoje, onde o circo continua se adaptando e migrando na sua história, no seu picadeiro, onde quer que ele esteja. E hoje, para essa conversa, nós recebemos a visita maravilhosa da Alice Viveiros de Castro, do Rio de Janeiro, e do Zeca Padilha, aqui de Porto Alegre, aonde eu já vou apresentar eles para vocês. Deixa eu pular aqui para frente da janela. Epa! Ficou bem aí? Eita! Gente, a felicidade do sujeito é um negócio que não cabe em mim. Porque tem uma coisa, Alice, que eu preciso te dizer para te apresentar, e vou deixar com que tu faça o resto, que é a nossa Bíblia de cabeceira, é o Elogio da Bobagem, que aí a gente está sempre ali bebendo na fonte das grandes histórias dos palhaços e que foram envolvendo aquela pesquisa linda, mas eu não sei se eu faria muito mais além disso para te apresentar, porque vou deixar com que você faça isso para que nós conheçamos, para quem ainda não conhece. O pessoal do circo, sem dúvida nenhuma, tem um carinho muito grande por ti, mas bem-vinda ao Galpão Petit Pois e estou muito feliz por ter aceitado esse convite. Olha, eu que agradeço estar aqui, estar aí, né? Estar no galpão. Eu estou me sentindo em casa. Eba! Olha, eu me apresento agora direto. Por favor. Sigo em frente. Eu mesma criei um termo que é acrobata mental, porque quando eu venho do teatro, né? Eu sou atriz, diretora, e fazia teatro direto, enfim, era a minha vida. Mas eu sempre fui ativista na política cultural. Eu sempre estive nas reuniões, nas assembleias, não sei o quê, e acabei entrando no sindicato, ainda muito jovem. Ainda no primeiro ano de faculdade, eu já tinha sido convidada para representar os jovens artistas. E dentro do sindicato, eu, artista, com os meus projetos de teatro, com a minha visão, que era muito teatro musicado, teatro comédia, sempre uma coisa cômica, eu comecei a ver as outras áreas, comecei a vivenciar o problema das outras áreas, e por uma série de questões eu era vice-presidente e eu tive que assumir a área de circo, porque o nosso representante, que era o Oscar Polidoro, faleceu, infelizmente, e ficou aquele vazio. Aí eu assumi essa área. Eu tive que assumir. Os circenses começaram a cobrar, e o sindicato. E nisso acontece essa coisa maluca, que eu vou começar a perceber o que são as necessidades do circo, dos circenses, o que é essa diversidade, o que é isso tudo, e me deparo com um descaso dos governos, com um descaso. Não tem projeto de apoio nenhum, não tinha nada, entendeu? A escola de circo tinha sido criada, tinha sido um grande projeto, graças ao Orlando Miranda, ao Luiz Olimecha, mas era isso, no Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Circo, o Luiz Olimecha hoje, e aí eu fui tentar entender que diabo era isso, por que esse preconceito, por que esse descaso, por que essas dificuldades, e que mundo era aquele? E nisso eu acabei tendo uma relevância como representante, eu estava representando na luta, né? Mas eu acabava tendo que representar o circo, eu tinha que explicar as coisas de circo. E comecei a ler, a conversar muito com as pessoas,
mas você sabe que história oral é muito complicado, porque um fala meu avô, meu pai, o outro diz uma data, o outro... E eu tentava entender aquele raio daquela coisa. E aí eu mergulhei. A literatura que a gente tinha era basicamente francesa, inglesa e americana, não tinha nada de América Latina. Do Brasil, a gente só tinha 4 livros que eram de memórias, que foram muito importantes, os livros da Elia, os livros da Dirce Militello. E, cara, aí eu mergulhei. E acrobata mental, porque as pessoas, quando eu estava numa reunião, quando eu chegava em algum lugar e começava a falar de circo, as pessoas, você faz o que no circo? Aí, eu sabia dar uma rodada em um flick há muitos séculos atrás. Eu aprendi na escola de circo, lá de bobeira. E eu não era nada. Eu não sou trapezista, cordista, não sou coisa nenhuma. Não, E aí, como não? Não pode, não seja tão... Não, mas aí eu Sim. criei esse termo. Eu sou acrobata mental. Eu Sim. penso circo. Né? E se eu penso circo, eu tenho que fazer dar meus pulinhos e fazer minha jogada. Né? E esse termo, aí Hermínia e Verônica Tamaoki, Hermínia Silva e Verônica Tamaoki, estávamos somos contemporâneas desse momento em que existem pessoas começando a pensar o circo, pessoas que é fora das famílias, fora dessa tradição, pensando de uma maneira histórica mesmo, de uma forma com um rigor, uma busca. E a gente trocou isso. Então, nós 3 somos as acrobatas mentais. Né? Nós, as donzelas, depois você vai mostrar aí a imagem das 3 donzelas. Mas nós nos conhecemos no mesmo momento em que as 3 estávamos escrevendo o nosso primeiro livro. A Verônica até já tinha... Isso foi uma palestra que a gente fez primeiro na Bahia, que era uma palestra louca, porque éramos as 3 juntas, né? Então, e a gente fala pra caramba, a gente se brinca uma com a outra, interfere, faz a maior zona, e a gente se conhece muito. E conhece muito a linha de cada uma também. E agora, na abertura do Fórum Internacional de Circo, que está sendo promovido pela Unirio, pela UERJ, que vai até novembro, a gente abriu o fórum num lugar acadêmico. Eu fiquei muito emocionada, porque o circo hoje tem doutores de circo, tem professores de altíssimo nível, tem blog, tem livro pra caramba publicado. Nós temos o Circo Conteúdo, né, que quem não conhece, pelo amor de Deus, vai lá, www.circonteúdo.com. Né? Tá aqui enfim, ele, ó, Alice. aonde o Circo Conteúdo entra ali, nesse trio mesmo das donzelas que vocês desenvolvem? O Circo Conteúdo começa com um espaço que era, eu não vou lembrar o nome agora, mas que foi criado pela Verônica, e logo a Hermínia se somou nesse projeto, mas a Verônica Tamaoki depois entrou com um projeto maravilhoso, que é o Centro de Memória do Circo de São Paulo. Como ela tem o acervo do Nerino, que é um acervo maravilhoso, que ela já tinha tratado, ela vai para isso, e aí a Hermínia assume e acaba criando o Circo Conteúdo, que vai ter uma dimensão enorme. Você aqui vai estar em dia com artigos, com teses, vai trocar. O meu livro, Elogio da Bobagem, que está esgotado, ele está gratuito, download gratuito aqui. Tá? Então, muitas pessoas podem ir, pelo menos ler o livro, ver as fotos, ver, está tudo aqui no Circo Conteúdo, que é a nossa casa também. Assim como eu me sinto em casa no Galpão, eu me sinto em casa no Circo Conteúdo. E sabe que a gente tem mais uma visita contigo, né, Alice? Essa figuraça que a gente traz aqui as lentes do Galpão Petit Pois, porque ele já esteve rodando o mundo, tanto de navio quanto de avião, deve ter feito cada trajeto que vai contar para a gente aqui, porque com 7 anos de idade já saltava na cama elástica e foi competir, Zeca, eu não poderia ir mais longe, porque tu foi meu professor e me ensinou a sair de mortal de cima de uma Kombi, cara. E então, com esse feito, eu já estou muito feliz com a nossa amizade, com o período que a gente trabalhou junto, mas mais feliz ainda de te receber aqui no Galpão, cara. Se apresenta aí pra gente, para quem está assistindo, conhecer um pouco de ti, depois a gente aborda os assuntos que vocês trouxeram. Bem-vindo.
Bom, primeiramente queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui com duas feras, né? O Benhur aí, além de ser um amigo, parceiro e foi colega de trabalho por muito tempo. Alice Viveiros, vamos dizer, uma fera do circo, né? Que vem trazendo toda essa história e esse gabarito aí, que em pouco tempo estou aqui aprendendo com ela e me identificando com muitos assuntos. E primeiramente gostaria de falar um pouco, né, da minha trajetória. Eu sou aqui de Porto Alegre, tenho 37 anos, fui ginasta desde os meus 7, 8 anos de idade e passei por toda uma carreira como atleta, né, de ginástica artística, e depois nos últimos 5 anos fiz ginástica de trampolim com especialidade em tumbling. E comecei a trabalhar com alguns eventos aqui no Sul de circo, que foi aí que eu conheci o Benhur, no Circo Girassol, e a gente fez muitos eventos por toda parte aqui, com vários espetáculos e tal, a gente treinava junto, convivia esse tempo todo lá e pude aprender muito com eles nessa época também. E eu vinha de uma coisa reta, quadrada, e tive que me inserir no meio de um monte de louco, como eu digo, né? E tive que aos poucos ter que, né, me soltando para me identificar com eles, entender o que era realmente esse circo, né? E logo depois, eu já estava finalizando a carreira como atleta, estava fazendo faculdade e tive a oportunidade de trabalhar no Circo du Soleil. E foi para uma criação de um espetáculo, o espetáculo Ovo, criado pela Deborah Coker, que é um fenômeno na dança, né? E não conhecia ela, para mim foi um prazer inenarrável poder fazer parte desse projeto, ainda mais com uma brasileira que eu sempre levei como um ícone da dança brasileira. E quanto mais poder fazer parte de um projeto junto com ela. Então foi uma satisfação enorme e fazer parte dessa companhia, né, maravilhosa aí, Circo du Soleil, passando por uma criação de 8 meses, onde foi abordado vários temas, onde eu tive que foi construído desde a maquiagem até mesmo o último tênis, sapato que um artista poderia usar. Então foi todo um processo criativo onde os artistas colaboravam com esse processo todo, que também estava em teste, até o momento que o espetáculo estreia e que as coisas vão tomando um formato e esse bebê vai nascendo para sair para a turnê. E eu gostaria de salientar isso conforme a gente for falando aqui com a conversa e tentar pegar os dois nichos, né, do circo tradicional, daquele circo lá, mambembe, e chegar nesse circo moderno que estamos hoje, que vocês podem ver aí essas criações enormes e fazer essa comparação junto com a Alice e o Benhur, que são dois mestres que vêm há muito tempo trabalhando com isso. Pois é, Zeca, essas fotos aqui que a gente está vendo, vocês em cena já, é incrível, né? O Soleil traz uma estética de acabamento artístico e figurinos, maquiagens incríveis, que quando encontra com o talento acrobático de um atleta como o Zeca, sobe 4, 5 metros para rodar triplo numa cama elástica, é incrível mesmo. Zeca, aqui é o Tumble Track, o aparelho que você comentava? Isso, aí é o palco, o Tumble Track é uma pista, né, que ela é com motor, então ela abre, na hora do número ela abre para que a gente possa fazer o número. E aquela outra parte onde tinha a mesa, a gente chama de banquete, que é a festa final, quando o espetáculo está se encerrando, existe uma festa enorme, uma celebração de todos os artistas em cima do palco, dando o até breve, né? E no final todos se juntam e terminam na pose final, que é essa foto que vocês estão vendo aí. Maravilhoso, Zeca. Agora, Alice, eu vou aqui acender nosso debate, né? Vocês, as acróbatas mentais, trazem uma coisa que eu acho que está no nosso linguajar popular também, que é mandando na vida na corda bamba. Nós estamos fazendo malabarismo com o nosso mês, que termina mais cedo do que o dinheiro. E hoje, ainda mais com essa situação do vírus, né? A gente está encarando um momento muito delicado que fazer graça é complicado, porque talvez muitas vezes as pessoas podem até se ofender. Então, quando a gente entra, já quero ressaltar isso aqui, nessa conversa,
aqui entre nós três é carregada de respeito e carinho por toda a dor e toda a angústia passada pelas pessoas, inclusive que estão nos vendo. Porque tantos mortos no Brasil e a gente está num envolvimento que é nos mantermos vivos e lúcidos dentro da condição que é tá criando, tá fazendo da nossa vida o próprio dia a dia do circo, que aí o Zeca continua dando aula, você continua nas suas atividades. Eu tenho a graça de poder contar com esse apoio aqui da TV para ter o estúdio montado e tal, gerando conteúdo, mas a gente está migrando para algum lugar, né? Que lugar é esse que a gente está migrando, Alice? Traça esse corredor para a gente, se é possível, numa síntese, assim, desde o que foi acontecendo e o circo se encontrando até encontrar com o Circo de Soleil, que a gente acabou de ver, e para onde o circo está indo, na final, né? Olha só, está me pedindo para contar em 8 minutos. O sentido da vida. Não sei, mais de 27 mil anos, né, de história, muito mais. Primeiro, assim, em relação à pandemia, é uma pandemia mundial, que é uma coisa completamente louca, porque está todo mundo vivendo isso. Todo o mundo está vivendo essa dor, essa loucura, esse lockdown, quer dizer, quem fica, quem não fica, quem consegue sair um pouco, quem é maluco vai para a praia com milhões de outras pessoas, enfim. Isso é muito triste, muito louco, muito... Mas tem uma coisa assim, não tenham dúvidas de que a arte está aí, de um jeito, de outro, daqui a pouco. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a Globo com Jorge Furtado, né, que é daí da Terra, eles fizeram um negócio genial, porque uma cena da Fernandinha Torres com a Fernanda Montenegro, a mãe e filha isoladas, e isso tudo eles estão filmando, teve a Fernanda Torres, teve Lázaro Ramos com a Thaís, são casais mesmo, que moram juntos, que estão na pandemia juntos, no lockdown juntos, e com equipamentos que hoje é possível. A gente está falando aqui com qualidade, com som bom, imagina isso feito profissionalmente pela Globo. Mas eles aprenderam a fazer o foco, eles aprenderam a fazer. Então, assim, você fica, mas isso é uma nova maneira, isso é uma outra forma, né? No caso do circo, eu acho primeiro que a gente já está numa fase em que em muitos lugares já dá para fazer espetáculo. Eu nem tenho informação de como é que isso está acontecendo, mas o circo deve ser um dos primeiros lugares, porque o circo é muito arejado. O circo não se compara com o cinema, nem com o teatro, nem com nenhum lugar fechado. Assim. O circo é muito mais, ainda mais você pode subir a lateral, né, do circo, você pode ter uma ventilação ótima. Enfim. Um pano de roda. Eu gostaria de falar, primeiro, isso. A gente tem uma tendência a falar na evolução das coisas. Como se a gente tinha aquele negócio, aquela imagem, né, do macaco que vai indo, e chega até o homem em pé lá, o Homo sapiens. E, na verdade, não é bem assim. As coisas não acontecem, antes era ruim, aí vai ficando melhor, aí vai ficando melhor, aí vai ficando melhor. Você não tem como falar de arte, por exemplo, e colocar no mesmo patamar uma coisa da Grécia Antiga e um artista plástico hoje fazendo performance. Né? Então, o Soleil, no caso, né, ele não é um ápice de um processo. Ele é parte de um processo que tem a ver com os nossos meios, com as nossas tecnologias, com a nossa era, com a nossa estética, que, no caso, inclusive, a gente está vivendo uma pós-modernidade onde cabe absolutamente tudo. Então, cabe uma grande empresa que faz espetáculos com dificuldades técnicas e com artistas absolutamente fantásticos, mas a gente também tem um Rogério Piva, que, aliás, eu conheci aí no encontro que a gente fez em Porto Alegre, não. Ai, meu Deus, esqueci a cidade. Santa Cruz. Foi o encontro da formação. Santa Cruz, então. O Rogério foi lá e fez um número de malabares, que era uma coisa espetacular. O Rogério Piva, hoje, postou no Facebook, ele estava numa cidadezinha chamada Quixaré, que ele foi pego no meio da pandemia no interior, ele estava indo para Alagoas, sei lá, e aí ele foi para uma cidade e agora ele está descendo. Pois vou ter que chegar aí, já tem a imagem. Vou ter que começar por aí, porque é uma coisa muito minha. Mas, enfim, o Rogério tem um Fusca e ele vai aonde for. Ele para a cidade vai ver, e ele faz um espetáculo que é saltimbanco, plenamente. Saltimbanco com a... Então, você pode ter um Soleil, você pode ter um Rogério, você pode ter
tudo ao mesmo tempo. Você tem a intérprete da trupe, você tem o girassol, você tem o galpão, você tem... em que cada um vai trabalhar a sua estética, o seu jeito. E todos nós viemos de uma origem. Isso aí que vocês estão vendo na tela, volta só para eu fazer uma por uma, porque eu acho que é legal e eu quero muito que o Zeca também preste atenção. Essas imagens estão na Serra da Capivara, no Parque Nacional da Serra da Capivara, que é o único parque ambiental e cultural do Brasil, no Piauí. E foi Ed Guidon que conseguiu criar isso, descobrir, estudar, uma personalidade incrível. E minha cunhada estava viajando e foi lá e viu essa foto. E ela falou, puxa, os próprios arqueólogos falam dela assim, os acrobatas. E me mandou. Quando eu olhei a foto, eu fiquei doida. Porque, veja bem, você tem embaixo uma pessoa, depois você tem outra pessoa. Aí o outro já está saltando, você vê a perna do cara no ar, ele já está, né, o corpo, depois vai subindo. É uma imagem de movimento muito forte e que parece com todas aquelas imagens que a gente tem em que você demonstra como é o salto, né? O cara está aqui, aí ele vira a cabeça, ele pula, ele faz a perna para cá, na frente, atrás. Ela é uma coisa de acrobacia. E aí eu fiz um projeto que foi apoiado pela Funarte, na época em que a Funarte era a Funarte, na época em que cultura era tratada como cultura. Eu participei do Prêmio Carequinha, ganhei e fui para lá. Aí lá, por exemplo, essa imagem aqui é a imagem de uma coluna. Para que eles estão um em cima do outro, a gente não pode dizer se isso era um espetáculo, se isso era uma coisa de... Agora, o tipo de desenho, uma coisa que eu fico sempre brincando, porque tem várias, essas colunas têm um monte. Inclusive uma que parece jogar uma criança no final para cima. O circo tem essa coisa, né? O melhor espetáculo da Terra, pela primeira vez no mundo. Eu fico brincando, porque tem umas colunas que tem umas 10 pessoas. Aí, claro, é circense, já está dizendo, venha ser o máximo. Uma das exposições... aqui em cima tinha alguém jogado. Mas, assim, essa daqui, por exemplo, é bem sequência de salto. Você tem no centro uma figura em pé e você vai tendo para um lado... Não é? Charivares, rodada flick mortal, Zeca. Não é, Zeca? É uma sequência aí já. Já sai uma sequência de tumbling aí. Não é? Podia ser o Zeca aí fazendo isso. Então, o que você tem? Aí é uma expedição que a gente fez lá na Serra da Capivara. Peraí, para com a foto só um minutinho para eu falar um negocinho. Eu estou quase acabando meu tempo, né? Você, por favor, dê aí seu sinal. Não, está indo bem. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quer dizer, você tem uma coisa que é humana, mas é geral, é aquelas coisas do Jung, assim, sabe? É um inconsciente coletivo, é uma necessidade, que é essa necessidade de se amostrar. Eu gosto de dizer isso, o circo é a arte da se amostragem. Você chega lá e fala, vou dar 2 saltos, dá. Ou não dá, porque aí é o palhaço que diz que vai dar e não dá. Mas você sempre está... Você vai ao espetáculo de balé clássico, né? Quando termina o espetáculo, bailarina, fizeram miséria, são bons pra caramba. Aí todo mundo aplaudindo, bravo. Aí elas vêm e agradecem. Né? Agradece ao público. O circo, cara, o cara faz um... Sabe? Olha só, ele jogou 3 bolinhas e ele faz pá! Porque tem esse sentimento que eu acho que é tão verdadeiro, né? É a criancinha que pula um degrau e fala, mamãe, eu consegui pular um degrau, consegui pular 2 degraus, eu consegui... Essa audácia, né? O circo é muito audacioso e não tem vergonha do que é. E isso, para mim, tem tudo a ver com as artes populares, que sempre são esquecidas pela história, que são... como é que é o maracatu? Né? Como é que fases diferentes o maracatu teve? Nas origens ele tem em Portugal alguma coisa, na África outra coisa. Que coisas são essas? Como é que elas foram? Como é que era o maracatu do início do século passado para hoje? Ninguém estuda isso. E hoje eu estou querendo muito estudar entrar na questão da estética circense. A gente é capaz de contar uma história do teatro dizendo o teatro grego, o teatro romano, depois a comédia de arte, depois não sei o quê. A gente vai fazendo uma linha em que as mudanças
econômicas, sociais, políticas, elas vão sendo acompanhadas pela arte. A cultura acompanha. E o circo também acompanha. O circo é uma arte, e sempre foi. O Rogério Piva, que Xeramubim, enfim, é uma palavra, é uma cidadezinha pequena, que eu não conhecia. Ele está lá fazendo. Ele é um artista, caraca, bom pra caramba, de primeiro nível, já se apresentou em todos os melhores circos do mundo, vive viajando o tempo todo. Então, assim, você não reconhecer que há uma diferença de formas estéticas do espetáculo, o espetáculo dele tem que ser diferente do espetáculo do Soleil. Tem que ser. Não é porque menos é mais, é não sei o que e tal. O Soleil, para mim, a grande diferença do Soleil vai ser o nível de produção que eles jogam. E a coragem de colocar uma estética muito moderna, muito as músicas, o tipo de figurino, né, que, na minha opinião, chegou até um ponto que está um pouco esgotado. Porque você vê qualquer espetáculo, você fala, é Soleil. E aí os números, que são o mais importantes, acabam se perdendo numa certa confusão de ter que estar tudo ligado, ter que estar tudo não sei como. Enfim, é uma experiência. Eu falo isso porque eu já vi um monte. Claro que quem não viu nenhum é imperdível, é de uma qualidade técnica, artística, de produção. Mas isso é um modelo. Né? Um modelo que marcou a nossa época, que marca a nossa época, mas que é fruto de todo um trabalho que surgiu. Você vem do tradicional, eu chamo de tradicional, apesar do nome não ser correto, não sei esse, mas eu não sei que outro. Vamos chamar o circo do século XX, né? O circo na lona, itinerante, com aqueles números que eram diferentes quando eram apresentados. A gente não tem esse estudo, né, do que era o Gaetan, né, que é da família Zerino. Ele é tio do Roger. Ele fazia um número de cama elástica que era assim, ele era palhaço. Tá chegando aí. Oba! Falar mais 2 segundinhos só. O Gaetan fazia um número que era um cara que se hospedava no hotel, deitava na cama e a cama tinha pulga. E ele começava a se mexer. E nessa ele começava a usar o trampolim, né? E fazia coisas loucas no trampolim. E no final ele terminava se enforcando e era uma corda em que ele fazia um equilíbrio dental, né? Uma força dental. Aí você fica assim, pô, o circo antigo não tinha números, não tinha teatro, não tinha... Claro que tinha, do seu jeito, né? Da sua maneira, mas quando um artista entra em cena, ele é um artista e ele está fazendo arte. Seja, a gente olha, fala que mas eu já sei o que vai acontecer. Foda-se, ele está ali, como você vai ver Shakespeare 20 vezes, você vai ver 20 vezes uma mulher linda entrando com um maiô todo cheio de lantejoulas, com um cabelinho muito preso, com uma capa, tirar aquela capa e fazer um número poderoso no trapézio. Então, acho que eu queria tirar essa coisa da evolução. Na verdade, é como a história da arte, da pintura, do teatro, o que for, tem a ver com a sua época, com o seu... Enfim. Aqui a gente teve ali, assim, no Rio Grande do Sul, como no sul do Brasil, ou no sul do continente do sul, um fenômeno que é um vento, um clima muito rigoroso, né? Então, os circos de lona sempre tiveram muitos problemas climáticos aqui para se instalar. Então, uma das coisas que se sedimentou bastante foi o circo de barracão, o circo do melodrama, o circo das pequenas cenas, né? E aí a gente tem da nossa escola, do lugar frio do Brasil, né? Da escola do frio, como são os palhaços russos lá, que vêm todos meio melancólico, de casaquinho e tal, para lá e para cá. Nós temos o Zeca Padilha, que vem das origens da Cidade Baixa aí de Porto Alegre, para conversar com a gente, Zeca. E olhando para essa perspectiva, vamos cruzar os nossos olhares, assim. Como cruza a ginástica com o circo e com a tua vida hoje, com a educação física, que tu é formado na educação física também, e tem todo esse percurso para contar para a gente, né? Então, fazendo uma análise geral, assim, fazendo até um gancho com o que a Alice está falando, que eu acho que são coisas importantíssimas a gente saber da onde realmente veio isso, né?
para mim, eu tive um desafio, porque eu não conhecia o que era realmente o circo. Eu sempre gostei muito mais de me apresentar do que realmente a própria competição. Tanto que tem uma foto que eu te mandei ali, até saltando no mini trampolim, aquilo era uma apresentação. Então, eu gostava muito desse exibicionismo, essa coisa de poder me mostrar sem ser pontuado ou ser julgado por aquilo. Então, é isso que me cativou e que me mostrou esse olhar amplo que o Girassol logo em seguida me apresentou, que foi meu primeiro contato com o circo. Então, ali eu comecei a me encantar por aquilo que eu já não queria mais competir nos meus últimos anos, de tanto encanto que eu estava tendo pela arte. Aí vem o grande desafio, que é tornar um atleta, que é um robô, como se diz, né? Todo quadrado, com braços estendidos, sempre firme, e ter que soltar toda essa coisa e adquirir essa malemolência do artista, que é saltar, é reverenciar, é olhar, é triangular. Como que isso funciona, né? Então foi um grande processo que o Benhur acompanhou, né? Pelo fato de a gente estar trabalhando junto. E por essa experiência que eu venho vivendo aí de Cirque du Soleil, eu fiz um navio na Europa mais um ano, depois fiz cerimônia de abertura das Olimpíadas, fiz musical, logo em seguida, um musical aí que se chama Rudá, a gente fez aí um sonho real, girou o Brasil todo. Logo em seguida, eu fiz agora um parque na Suécia, fazendo saltos ornamentais, saltos de plataforma. Né? Então, eu tenho uma ideia de várias produções. Então, fazendo uma análise disso tudo que a Alice vem falando e que o Benhur estão colocando aí, dessa coisa do circo e dessa evolução. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar ali no Saltimbanco, como se diz, né, o Circo Girassol, com os seus espetáculos antigos que a gente apresentava nas praças. Logo em seguida, eu tive uma experiência também um pouco com o Beto Carreiro. Depois, logo em seguida, o Cirque du Soleil, que é lona. Aí tu sai da lona e tu vai para um teatro de um navio. Como que tu vai fazer? Pô, é um circo-teatro. Mas como assim? Mudou, tu olha para cima, não é mais lona, né? É luzes, é um teto normal, são cadeiras, muda todo o sistema. E por último, essa última oportunidade aí foi a cerimônia de abertura das Olimpíadas, que foi um mega show dentro do Maracanã, né? Que nunca imaginei na vida fazer um espetáculo daquele porte, com tanta gente, 4, 5 mil pessoas incluídas no mesmo evento, foi sensacional. Não por eu ser brasileiro, eu ser muito grato por estar fazendo parte dessa estrutura toda. E por último, fui trabalhar num parque. Voltei a apresentar na rua novamente, né? Saltando nos ares, caindo numa piscina, ao céu aberto. Da onde eu comecei lá nas praças com o Girassol. Se vocês entenderem, tem todo um processo que deu a volta e voltou para aquilo ali de novo, né? Então, fazendo uma análise aí disso, cada produção tem o seu desafio, tem a sua proposta, e a gente tem que se adaptar como artista dentro do contexto do espetáculo. Da forma que o espetáculo foi abordado, do personagem que tu tem que interpretar, a tua forma de reverenciar, a tua forma de olhar, de triangular com os próprios colegas, e até mesmo o teu próprio movimento técnico. Muitas vezes ele muda de acordo com o contexto todo. Então, é muito legal estar podendo fazer essa troca com vocês e recebendo informações e experiências diferentes para que eu possa também agregar dentro desse currículo todo que eu venho trazendo aí. Massa, Zeca. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse ciclo de debates que a gente construiu aqui com as primeiras convidadas da semana passada, que é a Lara Roxo e a Hermínia Silva, e agora vocês fechando essa conversa com essa disponibilidade. Então, eu quero agradecer muito vocês terem aceitado esse encontro, torcer para que a gente tenha a opção de atuar mais vezes, mesmo que distantes, para que a gente possa aprimorar nossos métodos de convívios, mesmo virtuais, como a Alice trouxe, as pessoas estão aprendendo, afinal é necessário, e talvez o paradoxo do isolamento seja que nós estamos nos encontrando mais pragmaticamente, organizando as conversas do que, né?
Agora, para finalizar, eu gostaria de que vocês fizessem uma consideração curta desse encontro e eu vou preparar o acordeon para tocar uma música de saideira aqui com o Leopoldo, que é o nosso anfitrião aqui do Galpão. O Leopoldo também está muito contente, feliz de participar dessa... Para quem quiser conhecer, ele vai precisar assistir os outros episódios, hein? Alice, muito obrigado por ter aceitado o convite e quero encontrar mais vezes contigo, do jeito que for. É engraçado porque eu, por milhões de questões pessoais, eu acabei vindo, estou quase 18 anos morando fora do Rio de Janeiro, num lugar lindo. Durante muito tempo eu saía daqui, ia para Brasília, porque eu fui do Conselho Nacional de Política Cultural, na época em que nós tínhamos política cultural. E, enfim, mas isso foi parando e já faz muito tempo que eu estou fora. Eu, no máximo, ia para alguma coisa que a Verônica me chamasse, sair de casa no inferno, ir para o Anjo do Picadeiro para ver 3 ou 4 espetáculos, mas cada vez mais dentro de mim isso tem sido muito bom. E agora com a pandemia, ao contrário, eu comecei a encontrar todo mundo, conversar, falar, ver que eu tenho um lugar ainda legal para estar ocupando, para poder contribuir. E eu adorei estar aqui com um acrobata, estar com um artista. Porque quando você fica só no debate de história, de pessoas que pensam, de projetos, ele tem, claro que é muito legal. Mas eu acho que a gente podia também entrar mais nisso, sabe, Zeca? É muito legal esse outro olhar, né? O olhar de quem está dentro, o olhar de quem faz, né? Fiquei muito curiosa de ver mais coisas tuas, de saber. Essa história do parque me fascina, porque eu conheço muita gente que faz parque, que fez parque, e que cada vez é uma experiência doida, porque entra com a roupa, tem o negócio de ficar passeando, fala com as pessoas, aí depois é que faz o número, trabalha pra caramba, com pessoas completamente diferentes, né? Os seus colegas mesmo são pessoas de origens muito diferentes. É lindo, eu fiquei curiosa de saber mais de tudo isso, você na sua piscina. Esse é um número que eu adoro, os malucos acrobáticos. Um prazer, um prazer. Considerações para a gente marcar um novo encontro aí. Só tenho uma palavra a dizer, eu acho que esse momento foi um momento muito legal, além de ser um projeto e ter essa possibilidade de estarmos aqui falando sobre o circo, uma coisa que a gente mais ama. E quero agradecer a oportunidade, a satisfação aí de estar com a Alice, estar com o Benhur novamente e podermos abordar todo esse assunto que a gente falou, desde lá do circo saltimbanco, mambembe, até o circo moderno, que é uma experiência que a gente vê aí hoje em dia, dessa modernidade, né? Do clássico para o moderno. Independente da sua raiz, continua sendo circo, continua sendo arte. Temos que nos permitir e vivermos desta forma, podendo cada vez disseminar essa semente da arte e do circo. Maravilha, Zeca. Essa fala do Zeca me fez lembrar o Biribinha de Alagoas, que quando a televisão veio para o Brasil, ele deu um depoimento e perguntaram para ele, o que teu pai fez na lona e tal. Ele disse, ele botou uma TV no centro do picadeiro. Porque quem não tinha TV podia ir lá, assistir o jornal e a novela e coisa e tal, e depois já assistia o espetáculo. E aí tinha casa cheia, que nem todo mundo tinha TV na época, né? Gente, muito obrigado pelo carinho de verdade de vocês. E eu preparei aqui uma situação especial. É singela, de coração, mas eu não poderia encerrar esse ciclo de um modo diferente, que é trazendo a alegria. Muito obrigado pela presença de todos e todas e aguardem o próximo episódio. Até já! Tchau, Leopoldo!